Olá, amigos da TVL, está começando o Meia Hora Esportiva. A partir de agora, vamos abordar o futebol de modo geral. Está aí o Campeonato Brasileiro chegando na reta final. É verdade que não tem rodada nesse meio de semana, mas tem Copa do Brasil. E, é claro, depois da eliminação do Metropolitano na Série D do Campeonato Brasileiro, a situação do Blumenau, que não é nada confortável, nos resta, então, ficarmos diante da televisão ou de ouvido ligado no rádio para acompanharmos os clubes brasileiros nesta reta final da Série A, Série B e também os jogos da Série C e D, porque o campeonato segue, né? Tivemos aí o compromisso da seleção brasileira, que vai ter daqui a pouquinho mais um jogo para fechar a temporada. Daqui a pouco chega o Natal e estaremos em 2015. No programa de hoje, convidei o Alexandre José, que hoje milita na RIC TV Record e também na Rádio Guararema, numa atividade completamente diferente à do esporte. Mas eu quero dizer ao telespectador do Meia Hora que o Alexandre começou a sua atividade, né, na comunicação, exatamente na crônica esportiva. Prazer tê-lo aqui, Alexandre. Olá, Minosso, amigos, um grande abraço. Eu realmente comecei no esporte, né, fazendo esporte no rádio, na época na Blumenau, em 87, como repórter esportivo que cobria o basquetebol do Ipiranga. Então, o saudoso Romeu Gheorghi, o time que era presidido pelo, inclusive a sociedade Ipiranga, pelo Romeu Gheorghi. E, na ocasião, tive a oportunidade de trabalhar com o Aragão e essa chance que foi dada em 87. Após isso, né, algumas mudanças aí no segmento, enfim, 18 anos da minha vida foram voltados à crônica esportiva. Muitas viagens, viu, Minosso? Muitas peleias, muitas complicações. Agora, você foi perseverante no aspecto de lutar por um objetivo. E naquela época nós tínhamos no rádio profissionais gabaritados, de saudosa memória, como é o caso do Sestrem, do Aldo Pires de Godoy, me recordo também do João Manuel Machado, sem contar os outros que ainda estão por aí, como o Gastão de Bois, como você mencionou o Jorge Aragão, né? O próprio Nilson Fabeni. Então, tinha um time ali que era difícil dar o espaço para a galera que vinha, principalmente os mais novos, né? É porque nós tínhamos na época repórteres assim qualificadíssimos, né? E o espaço que eu procurava exatamente era fazer reportagem esportiva. Eu tinha na ocasião a participação do Sidney Almeida, do Gilmar Cancelier, do Marcelo Rocha, né? Sem contar outros. O Isaías de Souza também era repórter da época, né? Você também era repórter, fazia plantão esportivo, mas chegou também na mesma época a fazer reportagem esportiva e continua ainda no meio. Então, quer dizer, para conseguir um espaço aí era bem complicado. Inclusive, voltando um pouco no tempo, naquela ocasião tinha o Marcelo Resch, que era o Marcelinho, que também era repórter esportivo da década de 80 e final de 80 para 90. E aí, naquela tua época, também um pouquinho depois, acho que foi o Emerson Luiz, né? Claro, aí o Emerson começou também aí na década de 90, um pouquinho mais tarde, em 90, 91, ele começou na então Unisul e posteriormente foi para a rádio Nereu Ramos, onde trabalhei com ele na ocasião. Ô Alexandre, tu manjava de basquete naquela época? Nada. Fui aprendendo com o Marcelinho Gheorghi, que hoje é presidente metropolitano, né? E aprendendo algumas regras. E, olha, foi uma participação muito boa. Eu levava um gravador deste tamanho. Hoje você tem um celular que você consegue, né, gravar, enfim. E levar um gravador desse tamanho para gravar com os jogadores que também não eram baixos, eram altos. Falar em jogadores, vê se está batendo aqui naquilo que eu me lembro. Era o que? A época do Iberê? Camargo? Não, eu peguei do Camargo, peguei da época do Camargo, do Marcelinho, conforme eu te falei, o Prego, o Joel. Mineiro, né? Faz tempo. É difícil para lembrar todos agora, mas faz tempo isso. Sim, muito não tempo. Não tanto também, né? Me perdoem aqueles que... O Gessi, né? Gessi Camargo. Aliás, era um belo time aquele de basquete, né? Era. Tava cada peleia, como você viu. E cheguei a fazer jogos, inclusive, mais tarde, eu não me recordo quanto tempo mais, acho que foi em 97, 98, já bem mais à frente. Eu fiz uma partida entre Ipiranga, já na Nereu, né? Ipiranga, e a equipe de basquetebol do Flamengo, né, onde jogava o mais novo daquela liga era o Thiago Splitter e o mais experiente, mais velho era o Oscar Schmitz. Pois é, mas depois você envergou para o futebol, né, o futsal e outras modalidades, aí vieram no teu caminho, na cobertura esportiva pelo rádio, jogos abertos, né? Quem lida com o rádio, com comunicação, passou necessariamente pela cobertura do JASC. Que é uma grande experiência até para dar conhecimento com relação às modalidades, né, do futsal, basquetebol, do voleibol, do punhobol, do handebol, do bolão.
tantas as outras modalidades que a gente fez, né? Tênis de campo e assim vai. Tênis de mesa, então vai pegando um pouquinho de cada e a experiência, né? Eu posso contar aqui um episódio que aconteceu comigo em 1990, por falta de conhecimento, inclusive, das regras, porque você fazia aí um grupo de emissoras ou uma emissora só de rádio fazia a transmissão e, olha, cada um fica num ponto. Eu fui fazer handebol, por exemplo, no SESI, handebol feminino, masculino, né, não me recordo bem, e, enfim, de repente sobrou aquele espaço só que para que eu fizesse a transmissão. Quer dizer, eu não era narrador, era um repórter da ocasião, mas que de narração não entendia nada, estava apenas começando. E aí resolvi narrar o handebol. Não entendia nada de handebol. Pensa, cada gol que fazia, eu gritava gol, mas era um gol extenso. Então, e como no handebol saem muitos gols, imagina, né? No outro dia... Por baixo 30, né? No mínimo. No outro dia, puxão de orelha, mas precisava ter gritado os gols tão longos. 90 jogos abertos foram disputados aqui em Blumenau. Foi aqui em Blumenau. Estava pela Nereu? Estava na Nereu Ramos. Quem é que estava lá contigo naquela época? O Mário Guilan. Que está por aqui na cidade. Voltou aí, né? Voltou à cidade. O Erivaldo Borba não estava também? O Borba, não me recordo do Borba. Mas fazia jogos abertos também, né? Naquele ano, o Renato Maba, o Anuzek fez pela Unisul, né? Pela Unisul. Renato Maba, enfim, algumas pessoas estavam com a gente e é difícil lembrar, de tantos profissionais que a gente trabalhou no dia a dia. Naquela época, quem também não era profissional permanente do meio, acabava outros sendo convidados para poder fazer uma equipe robusta, capaz de fazer a transmissão, né? É verdade. Porque tinha uma época aí que o rádio acompanhava todos os jogos, e não só da cidade. Não só da cidade. Era impressionante como... Eu cheguei a trabalhar com o Manuel Vieira, o Vieirinha, que era um senhor simpaticíssimo. Foi comentarista do jornal, né? De pequena estatura, mas de um coração enorme. De muita gente. É verdade. Quase está dando nossa gente aqui, em vez da meia hora. É verdade, começa a falar de saudosismo aí. Pois é. E aí, claro, você também, nessa mesma época, ou um pouquinho depois, entrou para a cobertura dos jogos de futebol, né? Porque já... E numa época boa do Beck, inclusive. Época boa. Peguei o Blumenau Esporte Clube em 1990, na verdade já peguei um pouco antes, mas 90, 91, 92, quando teve o ápice aí do Beck, né? Com os times, jogadores qualificados, César Paulista, e Valber, né? E outras figuras mais, Leonete, que veio um pouco mais à frente. Enfim, Walter Tibe foi um pouco antes, foi em 88. Bom, mas eu peguei uma época boa do futebol aqui em Blumenau. Pois é, e aí não era a época da tecnologia como hoje, do microfone sem fio. Olha só. Eram os cabos de 100 metros e quem quisesse um pouquinho mais de precisão para poder levar a informação completa, emendava e dava 200 metros. Nossa. Você conseguia fazer uma macarronada com o fio. Eu sempre fui desastrado com isso, né? E eu vou contar uma coisa para vocês. Tinha gente também que me enrolava muito ali na hora dos fios, né? Porque era fio para um lado, era fio para o outro. E na época só era a base dos cabos, né? E eram cabos duplos, que você tem o áudio, né? Que era um cabo mais grosso. A transmissão, né? A transmissão. E você tinha um retorno disso. Você falava e você ouvia. E depois engatava o microfone na ponta, uma ponta das pontas engatava o microfone e o fone de ouvido. E os demais iam para o rádio, que era o retorno nosso, e para a maleta, que era o equipamento de transmissão do nosso trabalho. Pois é, e aí, só para que o telespectador, talvez aquele não tão informado, porque isso faz um tempinho, o que acontece é o seguinte, quando a gente fala de cabos de transmissão, essas coisas, alguns percebem no campo, mas nem mais tem hoje. Só os mais antigos vão se lembrar. Porque se colocava do ponto da transmissão até onde estava o jogador ou entrevistado, o fio, 100 metros, 200, para poder transmitir. E aí tinha 5, 6 emissoras transmitindo e pensa, todo mundo enrolando no outro. Isso, quando no Aderbal Ramos da Silva nós não tínhamos a chuva, porque aí era um lamaçal danado, né? Isso que a gente fala aqui de Blumenau. E tinha... Eu já vi cada coisa por aí. Tinha uma história de um amigo nosso que uma vez terminou o jogo, porque o Beck sempre ganhava de 1-0, 2-1, era uma coisa muito complicada no Aderbal Ramos da Silva, porque era uma vitória, nunca era uma vitória extensa. Poucas ocasiões foram vitórias com goleada, porque o Aderbal era um campo limitado no seu espaço físico, e o que ocorria? Era um jogo feio, né? Se o time se fechasse atrás, o adversário, o Beck tinha dificuldades e vice-versa. Até pelas dimensões reduzidas do campo. Exato. E a torcida em cima. Exato. E nunca me esqueço, teve um jogo que o Blumenau venceu de 1-0, enfim, aí terminou o jogo, qual é aquela expectativa nossa? Pegar o autor do gol, do único gol da partida, ou do artilheiro do jogo, tal, e aquela situação toda. Então ficávamos todos ali à beira do gramado, esperando de forma efetiva o término da peleia, né? Da peleja, do campeonato do jogo. E aí teve um amigo nosso que viu que não ia chegar, sentiu que o outro repórter da outra emissora, porque a disputa de audiência era muito grande, pisou no cabo do repórter. Naquela pisada, o
O repórter foi e deu uma pirueta no ar, porque ele estava engatado, né, Minosso? Então, nesse caso, era você. E chegou só com o microfone sem o fio, ou seja, não adiantava em nada. Pois aí, eu sei quem pisou. Mas eu nunca te perguntei, você se machucou na ocasião? Não, eu acho que nem caí. Assumiu que era ele mesmo, então. Achei que foi o Porca-Velha que pisou no fio. É, Porca-Velha no Isaías do Souza. É. Mas cada história é bacana, né, do rádio, e faz parte. Como também aquelas histórias das viagens, né? Histórias, viagens, é verdade. Você não quer contar, pô, canteiros. É impressionante, o canteiro, né? Sempre era vítima do motorista desavisado. Não, à noite, com a neblina, a serração, enfim, você... É porque a gente fazia viagens, assim, muito fortes, né? Por exemplo, Chapecó. Saía de Blumenau às 6 da manhã, num domingo, chegava, fazia o jogo em Chapecó. Não que hoje não se faça. Eu não Você sei. faz hoje de novo. Faz ainda isso? Faz o jogo, então, faz o jogo na cidade lá, geralmente o jogo é 3, 3 e meia, 4 horas, terminava o jogo, 6, 7 horas da noite, saía do estádio, como foi o caso de Chapecó, 7 horas da noite saía do estádio. Como o Sextrem tinha que dormir na viagem, porque ele fazia um programa na Rádio Nereu às 6 da manhã, nós tínhamos que revezar na direção. E naquele revezamento, sobrou, né, para minha pessoa. O mais competente. Não, sobrou a minha pessoa, porque os dois vinham, o Fabiano e ele vinham dormindo atrás e vocês estão do meu lado. E, de repente, eu não sei se foi em Campos Novos, não me recordo, estava fechado. E a gente, eu não visualizei que tinha um canteiro, porque estava tudo fechado. É difícil para entender, mas vai. E aí, quando abre-se, a gente está em cima do canteiro. Mas o pior eram as curvas. Nada de mais grave aconteceu. Levavam até Caxias, né? As curvas eram terríveis. O pior também foi a consequência a sequência da viagem. Não que das curvas as pessoas saíssem da estrada do carro. Não. Bem pelo contrário. Que se a pessoa se a pessoa se alimentava bem, depois tinha complicação na viagem. Porque eu estou só mexendo nisso, Alexandre, porque... Voltando no passado mesmo, né? Para as pessoas, às vezes, não tem a mínima ideia. As pessoas vão lá, o torcedor ouvinte liga o rádio, começou a transmissão do jogo, escuta o jogo, terminou o jogo, tudo bem. Mas para chegar até o estádio, a cidade, essas coisas, existem várias histórias. Eram riscos, né? Eram riscos. Nem todas publicáveis, né? Não. Viagens complicadas, muito terríveis, e a gente... Não viagens terríveis, porque a gente tinha uma situação diferenciada na época. A 101 duplicada, e você tinha de Blumenau a Criciúma, e voltava à noite após o jogo. Sim, mas isso continua até hoje. Meu Deus. Até hoje continua. Agora nós temos há pouco tempo aí também, lá em Minas Gerais, longe, difícil, nada melhorou nesse aspecto. Melhorou a condição de transmissão, melhorou a condição de transporte, os carros são mais modernos, enfim. Alexandre, mas teve um campeonato amador, de tantos que você participou da cobertura, e eu estive nessa, campeonatos promovidos pela Liga Pomerode de Futebol, em que você encampou a ideia de transmitir pela Rádio Nereu, e lá se fez boas competições e craques desfilaram por lá, como o Birubiru. Jogou no Corinthians e coisa. Foi em 2001, se eu não estou enganado. Foi em 2001. Que, aliás, o Sextrem virou notícia nacional, né? Narrando aquele jogo. Do Birubiru. Que a Globo veio aqui, fez matéria, né? Fez matéria do Birubiru e tal, né? Porque o Domar Frison veio fazer a reportagem aqui, o Sextrem participou da matéria com a narração, enfim. Sabe, Minosso, aquele foi o campeonato da Taça Pomerode, promovido pela Liga de Desportos da cidade, era um campeonato, com certeza, um dos melhores do futebol amador de toda a região. E essa história de vir o Birubiru jogar ali, jogava o César Paulista, e o 13, que jogou no Beck, o Valber, o Pedrinho, goleiro, né? O Carlinhos, zagueiro, e outros caras mais da bola que atuaram por ali. E tinha uma disputa muito grande entre Botafogo, de Wunderval, Pomerode, o Floresta, o Veracruz, havia uma rivalidade muito forte entre Veracruz e Floresta, era realmente muito complicado. E a Nereu, nós conseguimos com a nossa equipe de esporte fazer os jogos lá, você me ajudou muito na ocasião, e nós tínhamos mais audiência com a Rádio Nereu Ramos, pela qualidade do som, pela equipe, do que a equipe da emissora da casa. Então, quer dizer, chegávamos no estádio e éramos recebidos como artistas na ocasião, havia sempre um agrado depois do jogo. Aquilo lembrava a época da União, né? Eu não vi essa época, mas era fantástico. Também em Florianópolis, Itajaí, Brusque. Graças a grandes profissionais que desfilaram, né, na época da União. Eu sempre digo, né, um trabalho tem que ser realizado com equipe. Né? Quando você trabalha em equipe, você tem que executar o serviço em equipe. Sozinho, a pessoa não faz nada. Né? Você pode até ter um sucesso no teu segmento, que é, vamos fazer área comercial. Eu tive uma boa participação lá, mas se não tivesse o respaldo de ter qualificados profissionais como o Minosso, o Rodolfo Sextrem, o Hamilton Cunha e outros mais, o Alexandre Pereira, que chegou a participar, inclusive. Não esqueça do Fabiano, que ele vai te bater. Mas que o Fabiano não chegou a fazer jogos lá. Em Pomerode. Fez na final. E teve uma história... Mas em Pomerode, ele fez decisão do campeonato catarinense. Quando lançamos
Estávamos o seu irmão no rádio. É verdade, em Final 1997 ou 98 foi Criciúma. Uma viagem, eu acho que foi Criciúma e Tubarão a decisão. Claro, decisão do campeonato. Foi lá. É uma figura. E também você teve a experiência de transmitir jogos da seleção brasileira, né? Eu fiz alguns jogos, fiz na Ressacada do Brasil, fiz um lá no seu estado, no Rio Grande do Sul, foi Brasil e Paraguai, onde teve uma situação de agressão do Chilavert em cima do Roberto Carlos. O Brasil era comandado pelo Filipão e venceu por 2-0, tive uma experiência maravilhosa no Estádio Olímpico, então foi legal. Fiz os jogos também do Brasileiro, fiz semifinais em 2001, Fluminense, Atlético Paranaense, São Caetano e Atlético Paranaense, e aí vai, né? Nessa trajetória, quero só lembrar uma que me toca, Você que se foi o brisa. lance de uma transmissão de um jogo, São Paulo e Figueirense pela Copa do Brasil, que um torcedor passou o jogo inteiro voltado para a cabine, me elogiando de tudo que era adjetivo, né? Isso é Achando positivo. que eu era alguém, que eu não sei se ele me comparava com acho que era o Paulo Vinícius pela lataria da ESPN, porque teve um problema do acesso do Figueirense com o Caxias. E aquele torcedor não olhava para o jogo. Ele olhava para você. E no final, o Billy, O von der Heide. Robert von der que Heide. veio a ser mais tarde presidente do Metropolitano. É E era que foi presidente lá do Veracruz. Lembra que ele foi lá falar com o torcedor? Sim. Poxa, mas passou o jogo inteiro, né, É verdade. de olho na cabine. Deixa eu contar só dessa época, você falou do Billy, e eu volto à história do Veracruz e do Birubiru. Né? Eu nunca me esqueço, nós entramos, fomos na entrega do troféu O Jornaleiro, realizado pelo Maceió, de Joinville, e nós fomos num evento que teve em Florianópolis. Então, esse evento lá em Florianópolis. E aí, para variar, chegamos atrasados, porque você sempre estava atrasado, né? Mas tinha uma estrela que dava tudo certo. Sempre. E chegamos, rapaz, é isso justamente que fechou. Nós chegamos atrasados, o evento já estava acontecendo, estava transcorrendo. E naquele evento havia o Kaká, que hoje voltou a atuar no São Paulo, o Nelsinho Batista, o Guga, enfim, várias pessoas, figuras famosas. E a nata da crônica esportiva também, e também do esporte, do futebol catarinense, estava posicionado naquele espaço lá. Se não me engano, foi no Costão do Santinho, o evento. E nós chegamos atrasados. E quando você abre a porta, quando a gente abriu a porta, estava eu, Birubiru, o Cestranho e o Robert von der Heide. Abriu a porta, o Maceió estava fazendo uso da palavra, parou, ele disse: estou vendo agora entrando uma grande figura que representa a torcida alvinegra, que na verdade era a torcida corintiana, Birubiru. E todo mundo naquele momento para e olha para os atrasados, para os 4 atrasados, para o quarteto atrasado e aplaude. Aplaude, evidentemente, o Birubiru. Então, assim, a gente andar e ter experiências como essa, de poder conviver com pessoas conhecidas nacionalmente, foi muito legal, sabe? Você fala... Saber como ele é querido ainda. Mas eu achei até que você ia lembrar do Sestren, porque o Sestren parava. Também parava. Quando chegava, Também era parava. motivo de entrevista nas cidades. Também Não parava. é só aqui no estado, inclusive Também parava. no Rio de Janeiro, São Paulo, nos grandes centros. Também parava. Foi talvez o profissional de maior importância na tua vida profissional no esporte, não? Foi. O Sestren foi motivo, e até hoje é, motivo de referência, né? Na verdade, a gente fala, se emociona, eu lembro da ocasião da transmissão, enfim. Mas sempre foi e sempre será. Por tudo, sabe? O Sestren tinha uma coisa com ele, que ele chamava ele de pai do povo. Porque o Rodolfo Sestren, ele chegou a ter, eu não tenho nada de dinheiro trocado para ajudar, alguém vai pedir uma ajuda. Então, o seu Sestren me dá uma ajuda aí e tal. Ele olhava, se você tivesse com ele, Minosso, tem R$5, R$10 para ajudar essa pessoa? Mesmo não sabendo que ele tinha esse dinheiro disponível, mas ele fazia com que outras pessoas pudessem ajudar para não deixar aquela pessoa sem um auxílio. E você tem uma boa relação muito próxima também com o saudoso Evilásio Vieira. Sim, o Lazinho. O Lazinho foi muito importante também na minha vida, porque a primeira oportunidade que eu tive foi na emissora dele. Não, e ele acompanhava. Acompanhava. As nossas transmissões aqui no Aterbal, no SESI e lá no sempre com o radinho dele, sempre com o radinho Não dele. só acompanhava, como dependia da sua carona, ou minha. E eu nunca me esqueço de uma partida que a gente fez uma final, inclusive da taça Pomerode, que participou, você me ajuda, eu acho que foi um torneio de integração, que participou o Atlético de Itopava e o Veracruz fizeram a final aqui e fizeram a final, outra final lá em Pomerode. E nós fizemos uma transmissão espetacular, não sei se você lembra, o Delfine Para Peixoto, na ocasião, chegou com a bola do jogo, se eu não estou enganado, com a taça da decisão de helicóptero. E o Teixeirinha veio com a bola do jogo para dar o pontapé inicial numa sprinter na ocasião, entrou no campo, uma coisa muito bonita. Teve salto de paraquedas, olha, uma coisa com a bandeira dos clubes. E o Lazinho estava lá no jogo, estava lá acompanhando. Então, meus amigos que nos assistem aqui no Meia Hora, talvez
alguns de vocês não sabiam que o Alexandre José, que hoje apresenta o Jornal do Meio-Dia da RIC TV Record, foi, antes disso tudo, um cronista, um repórter esportivo que vivenciou tudo isso. Né? E pude com você aprender muito também. Isso... Principalmente na humildade e na técnica que sempre teve, que me deu a oportunidade também de ser plantão esportivo uma ocasião, mas não deu certo. Cheguei no estúdio e não teve jeito. Sempre falei rapidinho, então, na época mais rápido ainda, e até faltava experiência, e essa ocasião foi na Rádio Unisul. Mas eu agradeço porque uma das pessoas que me deu aí a oportunidade, que me deu a oportunidade, foi o nosso Vilmar Minoso. Isso faz hoje parte... dá a chance de participar pela primeira vez também na TV Legislativa. Pois é, faz parte da nossa boa convivência. Alexandre, me dá um minutinho, porque nessa semana que nós vamos entrar, tem rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E, claro, nós estamos atentos ao desempenho de Avaí e do Joinville. Então, vejamos aí os jogos desta terça-feira, 19h30, Boa e Vila Nova, Atlético de Goiás e Avaí. 21 horas desta terça-feira, vai jogando fora de casa, tem Casa e Oeste, Português e Ponte Preta, Paraná Clube e América Mineiro. O Joinville recebe o Ceará, é um confronto direto, né, na briga pelo acesso. Ainda tem Sampaio e Náutico, Santa Cruz e Vasco da Gama, que vão jogar no final de semana, já no sábado, a exemplo de Bragantino e América Potiguar, ABC e Luverdense. Então nós teremos jogos, são 2 nesta terça-feira, depois 3 na sexta e o complemento da rodada no sábado é a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Não teremos rodada da Série A porque no meio de semana vamos ter jogos do campeonato, a Copa do Brasil. Vejamos aí os jogos da Copa do Brasil, jogos de volta das quartas de final. Nesta quarta-feira, às 22 horas, ABC e Cruzeiro, Flamengo e América Potiguar, Atlético Mineiro e Corinthians, e na quinta-feira, 20h30, Santos e Botafogo. Vocês estão percebendo aí que nos jogos de ida o Santos levou a melhor do Maracanã, ganhou do Botafogo por 3-2, Cruzeiro ganhou do ABC 1-0, Flamengo 1-0, Corinthians 2-2. Então, quem venceu tem a vantagem. Você arrisca o palpite de quem vai ser o campeão da Copa do Brasil esse ano, Alexandre? Olha, rapaz, eu estava observando aí, olha, o Cruzeiro está com um bom plantel, né? Está com um elenco muito grande. No jogo de ida, jogou com um time misto diante do ABC. Vai priorizar, talvez, o Campeonato Brasileiro. Vai levar as duas Copas do Brasil acho que leva. E também o Brasil, porque vem bem, está sobrando. Tá bem, tem um elenco muito grande. O que acontece? Tem quantidade e tem qualidade, né? O Cruzeiro hoje é o time. Pois é, muito bem treinado pelo Marcelo Oliveira. Então, vamos também ao Campeonato Catarinense da Série B, a última rodada desse segundo turno, né, nesse meio de semana. Todos os jogos na quarta-feira, né, começando às 8h30, Caçador Internacional, Camboriú e Blumenau, Ercílio e Concórdia, Porto e Tubarão, Canoinhas e Guarani. E aí depois vem o quadrangular que define os dois que vão subir para a Série A no ano que vem. É claro que você... no esporte, está anunciando lá o Peninha e o Emerson. Né? E está a par, acompanha aí. Faltou muita coisa para o Blumenau esse ano, né? Faltou principalmente organização, planejamento financeiro, né? E a gente fica vendo a posição, a situação do Beck, uma folha de pagamento de R$25 mil. E você não coloca um time sem ter, pelo menos, uma reserva para manter e não depender de renda. O que acontece com o Blumenau no futebol profissional é triste, é lamentável, a gente acompanha há muitos anos e fica sempre verificando que um time que começa aqui em Blumenau e não tem estádio. Então você já sai com um déficit de em torno de R$7 mil no aluguel do SESI. Não é dizer que o SESI é parceiro do Beck, não, parceria comercial, né? Ou seja, você me paga, eu te cedo o espaço para você disputar a sua partida. Isso é uma parceria comercial, não é uma parceria social, enfim, nesse sentido, não. Né? Eu acho que poderia ser menor o valor do estádio, não só para o Beck, mas para o Metropolitano também. Mas nessa questão, Alexandre, o Metropolitano também tem lá os seus problemas financeiros quando tem que pagar o aluguel do estádio. Então, você é a favor do estádio aqui? Eu sou a favor do estádio, mas não para... Tem gente que fala 25 mil pessoas. Não, faz o estádio para 15 mil pessoas. 15 mil, tá bom. 15 mil pessoas, né? E com possibilidade de você ampliá-lo, aí sim, mas não, porque nós temos uma média de público nos jogos do Metropolitano de 1.400 pessoas. Uma média de público no estádio nos jogos do Beck de 300 pessoas. É então, muito pouco para quem quer fazer futebol. Então, para quem quer futebol. O torcedor quer futebol em Blumenau, mas ele não prestigia. Não prestigia, porque o Metropolitano, num bom momento, teve o quê? No máximo, 1.600 pessoas nessa competição que disputou na Série D. É muito pouco. Esse ano o maior público foi no jogo com o Criciúma pelo Campeonato Catarinense. Aí no Catarinense. E o ano passado, o melhor público foi com a Chapecoense, nem foi com o Juventude na reta final da Série D. Você vê. Então, se não tem apoio... E melhor público da casa de 3 mil pessoas. E o futebol é feito para o torcedor, não para a direção e nem para os atletas. Ou seja, é necessário que o torcedor também empolgue. Está longe de Blumenau obter sucesso no futebol, em função de tudo que acontece. Eu acho que pode acontecer? Pode. Agora,
Quando? Quando ganhar um título, talvez, né? Quando chegar a uma final, por exemplo. Aí, quem sabe. Mas é triste ver a situação. E a do Beck, pior ainda, né? Porque o respaldo financeiro que tem o Metropolitano é bom, é grande. Né? Tem uma retaguarda, mesmo com alguns dirigentes ainda colocando dinheiro do bolso. Mas o Beck no Blumenau não tem essa mesma retaguarda. E agora o Vanderlei está apresentando aí o Borussia. Vai dar alguma coisa? Com todo respeito ao Vanderlei, respeito, pode né, o projeto dele vingar, mas não temos estádio para um time, para 2 times não temos estádio de futebol. Não temos patrocinador, financeiro, a questão, o aporte financeiro para uma ou para 2 equipes. Terceira equipe que nem tradição tem, fica difícil. Né? Bom, no conjunto aí, sobre os nossos times que estão na Série A, você entende que os 3 permanecem? Tem alguém mais perto da 2ª divisão? Você vê, o que mais tem investimento é o Criciúma, né? Através do que Angeloni, que é o pior na classificação. Em termos de desempenho, né? Desempenho, exatamente, né? E a Chapecoense tem uma boa participação, a goleada que ela teve na semana passada, que ela fez sobre o Internacional, ninguém esperava, né? 5-0. Histórico, né? Aliás, dizem que o torcedor do Internacional, o time do Internacional, ele não pode ver uma camisa verde, porque perdeu para o Metropolitano, e eu então recomendo, inclusive, você que é gremista, né, que o seu time troque as cores, que for jogar Internacional, joga com o uniforme verde. Logo tem Grenal. Pois é, e aí nós falamos há pouco aí dos jogos do Avaí e Joinville, e os dois estão aí dentro do grupo dos 4, os melhores. Mas estão perdendo partidas que deveriam buscar pelo menos um ponto. E isso assusta, né? Porque o que acontece? O Ceará está beliscando, o Ceará está chegando, então ameaçando o Joinville, né? E daqui a pouco o Vasco da Gama está subindo de produção. Mas o lugar do Vasco não é lá na Série B, né? Não é. Mas o resultado do Vasco estar na Série B é a má administração, né? E o desempenho, a aplicação financeira na Série A. Bom, agora, claro, ficamos na expectativa. Eu acho que não, já falasse, a gente já reforçou aqui, ninguém tira do Cruzeiro, porque ninguém também se ajuda, né? Não. São Paulo vai lá, perde, daqui a pouco é o Grêmio que perde para o São Paulo, é o Atlético que empata, é o Inter que toma 5 É verdade. da Chapecoense. Então, aqueles que estão ali naquele bloco quem deve chegar não faz o seu papel. O próprio Corinthians, né? Exato. Tropeçando aí recentemente. Ganhou do Cruzeiro, mas tropeçou antes. Né? Mas quem quer chegar não pode perder a oportunidade. E o Inter perdeu a sua oportunidade, o São Paulo perde a sua também. E assim, os times que podem chegar precisam fazer por chegar. O Cruzeiro buscou uma larga vantagem e para alcançar o Cruzeiro agora vai ter que fazer muito. Mês que vem tem jogos abertos. Tá o Blumenau pode conquistar o título de novo ou não? Olha, a possibilidade de trabalho está sendo feito. Eu te confesso que eu tenho acompanhado muito pouco com relação ao esporte amador. Eu vejo o futsal estando muito bem, o basquete, mas com dificuldades, a questão também do handebol, né? Sempre buscando apoio. Espero que sim. O atletismo sempre foi motivo de referência também para nós no esporte amador. Esperamos que possamos chegar lá entre os melhores, porque a aplicação do esporte amador, a dedicação é bem maior em Blumenau que outros municípios. Alexandre, obrigado por estar aqui. E um abraço a você, obrigado a vocês da TV Legislativa. Quero mandar aqui um grande beijo à minha filha Caroline, que está acompanhando também aqui com a gente essa entrevista, que faz aniversário no próximo dia 27, e a gente viu ela crescer, né? Nascer e crescer. Já está uma moça. Então, e para ver que a gente está ficando velho também, né? Mas que ela seja aí uma grande profissional na área, que está no 4º semestre de Direito, que possa ser motivo de orgulho para o pai. Alexandre José foi o nosso entrevistado hoje aqui no Meia Hora, contando um pouquinho da sua trajetória. Ele que antes de ser o âncora do programa o Jornal do Meio-Dia da RIC TV Record, foi por muito tempo repórter esportivo no rádio em Blumenau. Meus amigos, o Meia Hora está chegando ao seu final. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, uma boa semana.